Olá, meu nome é Mônica Berger, eu sou da área literária, nasci, cresci e trabalho em Curitiba. A minha ligação com o meio artístico vem desde muito cedo, porque eu sou de uma família de artistas. Meu pai foi um grande ator e professor também no extinto Canal 6, um dos precursores da TV Paranaense, né, na época em que as novelas eram ao vivo. E minha mãe eu acompanhava de perto, fazendo adaptações de textos literários para a TV, além de ser poeta e de ter participado e promovido vários recitais poéticos aqui na nossa cidade. Além disso, eu tive a sorte de ser afilhada do Glauco Flores de Sabrito, que hoje denomina o mini auditório do Teatro Guaíra, por ter sido o grande diretor que foi. O que poucas pessoas sabem é que ele também foi um grande poeta, e um poeta bastante reconhecido, inclusive por seu trabalho na área da literatura. Então é desse caldeirão aí de influências artísticas que é da onde eu venho. Minha mãe me colocou no balé muito cedo, e ao mesmo tempo em que eu ia para o balé, ela também me deixava na biblioteca pública infantil. Eu sempre saía de lá com os meus 3 livrinhos embaixo do braço. E, meu Deus, eu acho que eu li tudo que me interessava naquela biblioteca pública infantil, porque eu ficava muito tempo lá. Transpor para a biblioteca adulta não foi muito difícil. Eu já tinha habilidade de consultar as fichas, eu já sabia me virar dentro de uma biblioteca. E acho que foi dentro de uma biblioteca mesmo que alguma coisa mudou assim dentro de mim radicalmente, que foi quando eu me deparei com a obra do Jorge Luiz Borges, ficções, se não me engano, Tlon Ukbar Tertius, não vou lembrar o nome do conto, mas é o primeiro conto do Ficções. E eu me lembro que tinham notas de rodapé. E aquilo me deu um tilt estranho, assim, na cabeça, porque, poxa vida, como assim? É uma obra de ficção, mas com notas de rodapé? Eu era muito menina. E eu acho que isso realmente foi um marco, um modificador na minha vida. Eu percebi o poder da ficção, né? A abrangência da ficção, como ela pode ser poderosa e como ela pode mexer com a alma humana. E eu acho que foi nesse momento que nasceu assim realmente o meu grande amor pela literatura, sempre associada à mitologia, que é um assunto que eu gosto muito, trabalho muito com esse aspecto intertextual, interdisciplinar, né, para ser mais específica. E mais ou menos nessa época eu conheci o poeta Marcos Prado, nós começamos a namorar. Eu já escrevia porque eu tinha os meus diários de adolescente, mas eu fui rapidamente, antes ainda de conhecer o Marcos, eu já tinha os meus cadernos, que eram cadernos literários, cadernos que eu condensava as minhas emoções, então eu já estava me aproximando de alguma forma da poesia. E quando eu mostrei para o Marcos, ele foi muito generoso, muito bacana, não fez nenhuma crítica, mas me ensinou o princípio do rigor, o princípio da economia em poesia. E isso foi realmente modificador para mim, é claro, né? E junto com ele, assim que eu conheci, além do Roberto Prado, o irmão dele, veio junto o Antônio Tadeu Etchkovsky, que é um grande poeta, é uma turma de músicos, e depois outros escritores que vieram se juntando, e ali formou-se uma turma muito bacana, alguns vindos de fora, de Brasília, de outras cidades, como o Rodrigo Barros, como o Sérgio Villa-Lobos, e essa turma toda se juntou ali e montaram a Contrabanda, que foi uma banda muito bacana, muito influente. Isso era 1982, se não me engano. E depois da Contrabanda teve o Beijo à Força, com as suas letras maravilhosas, né, que revolucionaram assim o que se imagina como uma letra de uma música punk. Um pouco antes disso, eu já tinha escrito meu primeiro livro. Eu tive uma crítica boa do Leminski, ele foi também bastante generoso comigo, marcou 3 poemas que ele gostou, e me falou o que ele havia gostado nesses 3 poemas, coincidentemente 3 poemas que eu também gostava muito. Alice Ruiz também teceu algumas críticas importantes com relação
a possibilidade da influência do Marcos Prado nos meus escritos, eu era muito menina, fiquei atenta a isso também, agradeço a Alice. E escrevi então esse meu primeiro livrinho, mas mostrei para um amigo e ele disse para mim que não eram poemas, que eram enigmas. Aí eu falei, puxa, mas se não são poemas, são enigmas, eu não vou publicar como um livro de poemas. Eu sempre gostei também muito de literatura de mistério, né? É uma das minhas influências, né? Das minhas referências. É, mas não eram poemas, né? Isso eu fiquei um pouco chateada e acabei não publicando, me arrependo. Deveria ter publicado já naquela época. Eu engravidei muito cedo, eu tive uma filha do Marcos chamada Araê. Isso me atrasou um pouquinho na entrada na Universidade Católica do Paraná, onde eu fiz letras português. Nessa época eu já havia trabalhado numa agência de propaganda, Stephen Dédalus, aonde eu conheci o Jacques Brandi, Reginaldo Fernandes, uma turma um pouco mais velha, um pessoal mais velho. Foi o Jacques Brandi que me apresentou o tarô com um abecedário de linguagem imagética, pelo qual eu tenho um grande apreço. Foi o Jacques que jogou a revista assim na minha mesa. Um tempinho depois eu fui trabalhar na Umuarama, numa agência de publicidade, onde trabalhavam Alice Ruiz, o Retamoso, também foi muito incrível, foi muito bacana. Nessa época, concomitantemente, eu trabalhava na Assembleia Legislativa do Paraná como revisora, trabalho que eu desempenhei durante bastante tempo, em frilas, né? Não só na Assembleia, como ali na Moarama também. É, Passado esse tempo, eu acabei indo para Minas Gerais, fui para Ouro Preto. Ouro Preto foi muito generosa comigo, me recebeu muito bem, eu me senti muito bem, muito feliz lá. É, Passei num concurso para professora na Universidade Federal de Ouro Preto, e logo depois entrei no mestrado. E o mestrado acabou tendo um problema lá com o órgão regulamentador, que esqueci o nome dele agora, mas eu cheguei aí até começar o mestrado na UFMG, mas acabei ficando com o título de especialista em História Social da Linguagem, que foi todo o mestrado que nós realmente fizemos no ICHS dentro da UFOP. É, então eu tenho esses três títulos, né? O magistério, me formei no magistério, ou seja, sou uma professora, estudei para isso, aí eu fiz letras e depois tenho esse curso de especialização, dentre vários outros cursos que eu fui fazendo no decorrer do tempo e que dá para ver aí no meu currículo. Então vamos passar aqui para as minhas referências literárias, né? Eu gosto muito dos surrealistas. Eu gosto muito do realismo mágico. Eu gosto muito da literatura beat. Eu acho que essa faixa de autores são os meus autores prediletos. Gosto muito também dos franceses, dos simbolistas franceses. É, Gosto muito do T.S. Eliot, Na Terra Desolada. Gosto muito do Rimbaud, gosto muito do Baudelaire. São autores que mexeram muito com a minha imaginação, né? E que de certa forma influenciam meus trabalhos e o meu gosto literário até hoje. Então, as obras da minha autoria, além das publicações em revistas, eu tenho publicações aqui na Malarmagens, na Zunai, na Germina Literatura e na Coyote. Eu escrevi um livro baseado nos meus relatos oníricos que se chama O Devorador de Quimeras, em 2009. Depois eu tenho um livro solo de poemas, que é o Poikilotron, de 2016. Aí em 2016 mesmo eu participei de uma antologia organizada pela Marília Kubota, chamada Blasfêmias. E em 2019 escrevi junto com Sérgio Villa-Lobos, amigo lá da minha adolescência, A Caverna dos Destinos Cruzados, com ilustração do Leonardo Chioda e publicado pela editora Demônio Negro.
Essa obra agora nós tivemos um convite para que ela seja transposta para o teatro e também vai merecer uma nova edição assim que acabe essa loucura aí da pandemia. É, minha participação em projetos. Bom, tem os projetos que eu participei, que são as oficinas literárias, as rodas de leitura, que, que eu fiz na cidade, né, pela Fundação Cultural de Curitiba, seja pela lei do incentivo, seja pela. É, ai, me esqueci agora. Tem a lei do incentivo e o Fundo Municipal de Cultura. Então, ali eu comecei em 2007, né, com as texturas da imaginação. Depois eu apresentei o Ut Pictura Poiesis em 2008. Aí curso de crônicas que foi em 2010 e 2011. Um curso sobre mito e literatura em 2010. Tropicálias, leituras do movimento nesses laboratórios de ação literária. A Voz do Escritor em 2015, que foi muito bacana, foi uma oficina muito legal, que eu repeti inclusive no ano seguinte. E um trabalho com hipertexto em 2018 pelo Profice. E a escrita intensiva que foi agora no ano passado. Eu tenho algumas participações em projetos. É, agora na pandemia a gente fez muita coisa. Nós fizemos o Batom na Máscara, que foi um vídeo, uma letra minha junto com o Sérgio Villa-Lobos, com a música do Ferreira. Estanque de Tormentas, que também foi um trabalho bem interessante, bastante peso, assim, que teve muito elogio e foi indicado para o Rio Web Festival. O Quarentano, um outro vídeo com o pessoal do Rádio Caos. O Perfil Pulverizado, que tá para sair, tá pronto, já tá aparecendo tudo isso com recursos da lei Aldir Blanc. Ah, mas uma coisa importante que eu esqueci de citar. Um pouquinho antes da pandemia, em 2019, 2020, eu escrevi 3 trabalhos de Hércules para a Rádio Caos. Então eu escrevi a Hidra de Lerna, em forma de prosa poética, a Corça Cirineia e o Cinto de Hipólita. Os outros poetas que participaram desse projeto foram o Roberto Prado, o Tadeu Etchkovski e o Sérgio Villa-Lobos, né? Cada um com 3 trabalhos de Hércules. Esses textos eles foram escritos e narrados na Rádio Caos, né? Que é um programa de rádio aqui de Curitiba. E agora ele vai ser, se tudo der certo, não, tudo já deu certo, esse daí já deu certo. Vai ser lançado o nosso livro, né? Quer dizer, esses textos do trabalho de Hércules agora vão para esse formato, o formato de livro. Então, um trabalho que me deu muito prazer de fazer. Eu acho que um dos trabalhos que eu mais gostei. Acho que foi a primeira vez, inclusive, que eu escrevi sob encomenda, coisa que eu nunca tinha feito na vida. Achei que não ia conseguir. E, na verdade, foi maravilhoso, assim, porque eu precisei realmente fazer um processo de imersão responsável, digamos assim. Então, não houve como fugir, né, daquele prazo que tinha sido estipulado e, ao mesmo tempo, eu achava que eu não ia conseguir escrever um texto de prosa poética assim, dessa forma. Eu nunca me senti uma escritora profissional, digamos assim. Eu não tenho a disciplina que um escritor realmente precisa ter, eu acredito, né? Tanto nas suas publicações como no seu método de trabalho. E no final das contas eu acabei me surpreendendo com o resultado que eu obtive, que eu gostei muito. Acho que foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer realmente até hoje. Então esse tempo aí, né, agora da pandemia, acabou sendo muito bacana para mim, porque além da Araí, filha do Marcos Prado, eu tenho a Valentina e tenho também a Tarsila. A Tarsila é uma criança atípica, uma criança com necessidades especiais. Então, agora na pandemia ela parou de ir para a escola, eu acabei precisando me dedicar mais a ela,
né, mais no desenvolvimento e aos cuidados com ela. Mas ao mesmo tempo eu consegui retomar muito das leituras que eu tinha deixado para trás. Muita coisa que eu queria ler e que eu não havia conseguido, não estava conseguindo ler, até por uma questão de ritmo de cotidiano, e a pandemia me deixou fazer isso, né? Principalmente nos primeiros tempos. A oficina, escrita intensiva, que deveria ter sido ministrada presencialmente, acabou sendo feita no formato online. Eu precisei vencer, assim, com muita garra, o Google Classroom, o Meet, para poder dar essas aulas, porque uma coisa é você participar de uma reunião, outra coisa é você dar uma oficina, né? São vários os recursos que você precisa estar muito antenada ali para poder atender. Foram duas turmas com 25 alunos em média. E foi muito bacana porque depois que eu consegui me adaptar a essa tecnologia, e eu comecei realmente a dar as aulas, vieram alunos de todas as partes do Brasil, isso foi muito legal. Eu criei duas turmas muito bacanas, duas turmas muito interessantes que se comunicam até hoje, inclusive. Né? Elas estão lá no WhatsApp, estão atentas e sempre me pedindo novas oficinas e mais trabalhos. É, foi muito bacana essa minha experiência na pandemia também. E agora, nesse momento aí, pós-pandemia, nessa transição, estamos numa transição agora, a minha ideia é continuar com as oficinas online, mas também retomar esse contato mais aproximado, né? Com os meus alunos em eventos presenciais. Então, acho que é isso que eu tinha a dizer para vocês no primeiro momento. Eu me despeço aqui e espero que nos vejamos em breve.